Meus cumprimentos, meu boa noite. A satisfação de estar de volta nessa série que eu considero tão importante das personalidades do mundo espírita do século anterior, século passado, do nosso século, do Brasil, da Europa, de outros países, todos com uma efetiva sobrecarga de trabalhos importantíssimos em favor da doutrina espírita e da boa interpretação evangélica com a simplicidade de Jesus e do seu colégio apostólico. São pessoas que cuidaram a seu tempo da administração, do movimento espírita, dos estudos, como eu já disse, da fundação de instituições de alto mérito para a nossa doutrina, de forma que cada um mais importante do que o outro. Homens e mulheres, e hoje chega a vez de José Petitinga, José Florentino Sena, que sempre foi chamado de José Petitinga. Ele nasceu em 2 de dezembro de 1866, em Nazaré, na Bahia, quer dizer, muito pertinho da capital de Salvador. Jornalista, poeta, contador, talvez um dos mais conhecidos como precursores do espiritismo no Brasil e, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido dos precursores do espiritismo na Bahia. Um homem de trabalho, um homem de ação, um homem de efetiva busca nos passos evolutivos. Ainda pequeno, ele passou a trabalhar numa casa comercial, isso tão logo terminou o curso primário. Era o que, ao tempo, todo fazia. Passava normalmente pelo balcão para aprender um ofício, uma atividade de ganhar um pouco de recursos para a vida. Também foi do setor de contabilidade. Imagina que aos 11 anos ele se emprega para aprender contabilidade e definir o campo profissional. Isso aí é inédito. A aprendizagem da contabilidade é natural, mas um pouco mais tarde, como aconteceu comigo, aconteceu com tanta gente. Mas ele foi trabalhar com os livros contábeis aos 11 anos. Aos 11 anos. Jornalista, por falta de recurso, ele deixa os estudos e vai trabalhar como autodidata no jornalismo. Começa a escrever para os jornais, usando o pseudônimo que o tornou conhecido. Então, o nome Petitinga veio exatamente da atividade jornalística. O que não dá muito para entender é que os seus biógrafos dizem que ele foi ser jornalista por falta de recurso. E a gente sabe que o jornalista, pelo menos do interior, trabalha inicialmente de graça. E ele foi porque precisava ganhar. Colaborou assiduamente em vários jornais de publicação de Nazaré, Amargosa, Juazeiro, inclusive de Salvador, a capital. E o nome José Petitinga lhe agradava tanto, era tão firme e reconhecido que ele usou o Petitinga, reconhecendo depois em cartório como nome definitivo. O que a essa altura também não é assim tão raro, porque os políticos, por necessidade, acabam reconhecendo os seus apelidos, os nomes pelos quais são chamados, são tantos outros. O seu emprego foi importante ao seu tempo e seria muito importante ainda hoje. Em 1895, ele assumiu a função de guarda-livros, de contador, então serviu a sua busca de campo profissional na Companhia de Aviação do São Francisco, a Codevasf. Companhia de Aviação do São Francisco. Em 26
de dezembro de 1912, ele assume a função de contador da Companhia União Fabril da Bahia, da qual ele se tornou mais tarde diretor. Também no movimento da administração política governamental. Na administração de Luiz Viana, ele passou para a esfera pública, assumindo em diversas ocasiões a direção da empresa, quer dizer, a direção da União Fabril da Bahia, também da Codevasf. Trabalhou intensamente na prática caridosa, sobretudo nas campanhas de construção de casas para as vítimas de enchentes do São Francisco. As enchentes do São Francisco sempre foram normais. Os ribeirinhos, e eu cito o exemplo de Januária, que sempre levava 2 anos para construir a casa, porque tinha que fazer a etapa com a laje ou suporte para poder colocar os móveis no tempo das enchentes. Então, isso era normal. Até quando o Andreasa foi ministro, e normalmente nos lugares piores ele construiu muros de arrimo, para que a água não invadisse as casas. Chega a hora da doutrina espírita. Ele tinha 21 anos, leu o livro dos Espíritos e mais outros ulteriores estudos, e essa leitura o convenceu tanto em que ele fundou em Juazeiro também é mais de São Francisco, lá no norte da Bahia, ele fundou o Grupo Espírita Caridade. Grupo Espírita Caridade. E desde 1893 ele se torna adepto da doutrina espírita, ardoroso defensor, e também em Juazeiro, na Bahia, do lado de cá do Rio São Francisco, ele funda também o Grupo Espírita Allan Kardec. 1912, muda para Salvador, prossegue nos labores espíritas, torna-se um famoso propagador das lições doutrinárias, insinuando leituras, fazendo palestras, discursos, de toda forma, propagando a doutrina espírita, e se torna aí mais famoso ainda como reputado orador, um primoroso orador. Fundou em 1915, sempre fundando a União Espírita Baiana. Aí agora é preciso dar ênfase, mais ainda, em 1915, ele funda a União Espírita Baiana, presidindo até quando de sua morte e legando à entidade uma vasta biblioteca, quer dizer, ainda deixa os seus livros. É a Federação Espírita da Bahia. A 3 de outubro, já agora 1920, à frente da direção das instituições, então é inaugurada a sede definitiva da entidade no Largo do São Francisco, que fica no Centro Histórico de Salvador. Então, lá está até hoje a Federação Espírita da Bahia. Ao seu lado teve outro grande espírita, muito importante espírita brasileiro, o muito conhecido Manuel Filomeno de Miranda, que o sucedeu na direção da instituição da casa. Então, está vendo, ele esteve ao seu lado, trabalhando com ele, naturalmente ensinando e aprendendo, Manuel Filomeno de Miranda. Livros, arpejos. Quais são os livros dele? Arpejos vespertinos, madressilvas e tonadilhas. Marca José de Pititinga, porque cabe a ele a glória de fazer o espiritismo organizado no estado da Bahia, tornando um dos espíritos, até hoje eu acredito que no futuro, da maior projeção. Sempre bom repetir isso. Eu volto a 1912, Salvador também. Ele reviveu em sua residência, eu já disse o nome, mas agora já não é como instituição, mas como trabalho espírita domiciliar, o Grupo Espírita da Caridade, onde ele reuniu os companheiros de doutrina. Uma volta bem ao passado, 25 de março de 1939. Eu tinha
5 anos nessa época, é quando desencarnou José Petitinga na Bahia. Então, destaca, já foi dito de novo, que foi um grande orador, um homem dotado de sólida cultura geral, sendo notáveis suas lidas jornalistas, literárias e espíritas. Então, em todo o campo onde ganhava os recursos para o seu sustento, na divulgação da doutrina e na atividade de caridade. Na qualidade de poeta, então, jornalista, como contabilista, como linguista no campo que ele era sobejamente estimado e admirado. Embora imperfeito, falando de todas as qualidades, disse Petitinga o seguinte: deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo, aromatizo-me ao leve rocio do perfume da fé. Espírito infeliz, mas não infelicitador, banho-me na água lustral da esperança cristã. Aí, depois de tão bonitas palavras, o auditório compungido e emocionado chorava lágrimas transparentes como diante da face daquele grande servidor do Cristo. Deixou Petitinga para os espíritas da Bahia e no Brasil exemplos de vida e compromisso com a causa. Terminando, muitos os agradecimentos da Bahia e do Brasil ao estimadíssimo Petitinga. A você, José Petitinga, nossos agradecimentos, querido irmão.